Olá, pessoal! Eu tirei 980 na redação do Enem 2023 e eu vim contar um pouco sobre o que eu fiz no meu ano de aprovação, no caso em medicina, e para tirar 980 na redação, que me ajudou a ter esse resultado. Bem, uma das principais coisas que eu fiz foi ter um cronograma de estudos para o Enem, e eu tinha um horário específico para estudar redação e para fazer redação toda semana. Eu também assinei um cursinho online para ter aulas estruturadas a respeito de como fazer redação, temas e ter um corretor para estar corrigindo a minha redação e dando um feedback detalhado por competência do que eu estava errando e do que eu estava acertando. Até os detalhes de gramática, até repertórios e se a minha redação estava bem estruturada ou não. Outra coisa que eu também fazia era treinar a redação. Eu admito que eu não conseguia treinar toda semana, então, uma vez a cada 15 dias, ok. O importante é você saber a estrutura, você adquirir repertório e você saber o que você está fazendo. Sabe? Não só escrever redação por escrever, mas tá escrevendo aquela redação, querendo ou não, seja ou com carinho ou na força do ódio. Mas você tem um propósito para escrever aquela redação, para você fazer bem feito, levar em conta as correções que foram feitas anteriormente nas outras redações, para você cada vez tentando melhorar um pouquinho. Você vai melhorando de 1% em 1% em 1% até chegar no resultado que você pretende. Outra coisa que eu fiz que é muito importante, falando nisso, é estudar a estrutura da redação, introdução, desenvolvimento, conclusão, estudar as competências, estudar modelos de redação passados, tanto que tem 3 cartilhas da Redação a 1000, que foi lançado por um estudante chamado Felipe, que ele tirou 1000 na redação, se eu não me engano, 2018. E aí ele, por 3 anos, ele fez um compilado de várias redações nota 1000. E você estudar essas redações também ajuda muito nessa parte de estudar a estrutura da redação. Por quê? Porque o Enem gosta de cobrar a redação de um jeito muito específico. E se você ler várias redações que tiraram a nota máxima, você vai entendendo o que foi que aconteceu ali que fizeram esses estudantes tirarem essa nota. Então, eu recomendo muito. E também é bom para você pegar repertórios diferenciados, porque às vezes você vai ver um autor, você vai ver um filósofo, um sociólogo, ou até um repertório sociocultural legal que você nunca tinha visto antes. E você vai ver formas diferentes de encaixar diferentes filmes, diferentes autores naquele tema. Às vezes você vai olhar para aquela redação e vai pensar, eu nunca ia ter pensado em colocar esse autor numa redação dessa forma. Ajuda você também a pensar um pouco fora da caixa. Uma outra coisa que eu também fiz foi estudar repertórios socioculturais. Eu tinha um caderninho em que eu escrevia tudo. No meu caso, eu tinha uma professora que também dava repertórios socioculturais. Ela dava por grandes áreas. O nome dela é Fernanda Pessoa. Ela até tem um cursinho online. Não é publi, mas se ela aceitasse eu gostaria, porque ela é uma professora muito boa. Ela realmente me fez dar um boom na redação, porque eu era uma negação na redação, eu não conseguia fazer de jeito nenhum. E minha nota não era muito legal. E foi ela que realmente conseguiu me ajudar com isso. E realmente construir um repertório sociocultural ajuda muito. Por isso, é muito importante você tá ligado, tipo, em alguns filmes, em alguns livros que fazem bastante crítica social, como Jogos Vorazes, você pode usar até músicas para fazer crítica social. Tem várias músicas do BTS, que é uma banda de K-pop, que fazem críticas bem duras à forma como algumas coisas na sociedade se constituem, que você pode usar na redação, principalmente na introdução, para engrenar o teu texto, começando, puxando um fio da meada. E
é importante também fazer um caderninho durante o ano e ir anotando esse repertório sociocultural para você ir revisando, porque você às vezes vai ver aquele negócio no começo do ano, mas você vai esquecer. Para você lembrar do repertório sociocultural, é uma coisa que às vezes você vai ter que revisar. E isso faz parte do processo, porque são muito poucas pessoas que lembram de tudo na primeira vez que vem. Então, você ter essa disciplina para construir esse caderno de repertório cultural e pesquisar repertórios culturais e ir revisando é muito importante para você conseguir tirar uma nota boa na redação do Enem. E outra coisa também nesse repertório cultural envolve estudar autores que falam sobre temas abrangentes. Por exemplo, você pegar sociólogos, filósofos que falam sobre meio ambiente, que falam sobre urbanização, que falam sobre a sociedade atual, como o Bauman, o Krenak, que fala sobre o modo como a gente interage com a natureza. Pega vários autores que falam sobre temas abrangentes e que tem um embasamento para você conseguir pôr na sua redação. E, por exemplo, você vai ter um tema que envolve meio ambiente. Você pega algo que é um pouco mais abrangente para começar e você redireciona para aquilo que você quer falar. Entende? Por exemplo, você pega o Krenak que está falando alguma coisa sobre poluição. O Krenak não fala diretamente sobre poluição, mas o jeito como ele fala sobre interação do ser humano com a natureza, sobre como a gente não leva em consideração a forma como a gente devia estar preservando o meio ambiente e o ser humano não tem esse equilíbrio com a natureza, isso você pode redirecionar, por exemplo, para um tema sobre poluição. Você pode redirecionar para um tema sobre desmatamento, sobre queimadas. Coisas que são relacionadas ao o ser humano está causando isso. Então, é sempre bom estar pesquisando, anotando e revisando. E deixar um tempinho aí na tua semana para sempre dar uma olhada em um ou dois autores e você ir ciclando eles para você conseguir manter fresco na sua cabeça. Uma última coisa que eu também gostava de fazer era pegar os principais repertórios que eu tinha, condensar tudo num resumo bem condensadinho. Eu gostava de fazer principalmente em post-its, que aí antes da prova eu tinha uma parede e eu colava esses post-its na parede e eu ia tentando, eu fechava os olhos, eu tentava citar em voz alta, lembrar o que esses autores falavam, e aí se eu não lembrava, eu ia olhar na parede aquele autor e o que ele falava e tinha tudo condensado. Aí eu pegava uns 20 autores, um post-it para cada autor, colocava o título deles, o nome deles num título bem chamativo, geralmente pegava uma caneta preta mais grossa e colocava em negrito, pra você, se você for visual que nem eu, pra você conseguir visualizar tudo de uma vez, pra você conseguir olhar como um quebra-cabeça se encaixando. Pelo menos é assim que funcionava pra mim. E é isso. Se você gostou, deixa um like. Muito obrigada por assistir até aqui. Se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima. Pode ser?